Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura orgulha-se de ter em suas mãos o futuro dos Açores, porque tem a seu cargo todo o sistema público de educação não superior, bem como a tutela pedagógica do ensino particular, cooperativo e solidário, incluindo as escolas profissionais, porque tutela as políticas para os setores da ciência e da cultura, onde cada vez mais se encara como uma prioridade a formação das novas gerações para a cultura em geral e para a cultura científica em particular e a sua relação com a sociedade, e porque se ocupa da juventude e do desporto, cujos praticantes são, na sua generalidade, jovens. Assim, o futuro dos Açores dependerá de uma maneira determinante das decisões que forem tomadas e postas em práticas por esta Secretaria. Este é um excerto do texto principal da página oficial da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura, assinada pelo Sr. Secretário Luís Fagundes Duarte, o Secretário Regional. Pois bem, queremos questionar o futuro. O combate ao insucesso e ao abandono escolar é um desafio social e público. Os dados dos Açores indicam que 43% dos jovens adultos não concluíram os respectivos ciclos na idade certa. Fagundes Duarte, o secretário regional que trata do futuro, dizia o ano passado que temos a pior taxa de insucesso de toda a União Europeia, referindo que a situação tem de fazer pensar a sociedade açoriana. Ainda de acordo com o secretário regional, a culpa do insucesso não é de ninguém, é de todos nós, a sociedade e a generalidade dos pais que não valorizam a escola. Ora, o insucesso escolar é multifatorial, não existindo mas vários insucessos escolares. Tudo depende da perspectiva em que nos colocarmos. Insucesso em relação a quê? Em relação ao aluno, em relação à escola ou em relação ao mercado de trabalho? Não havendo culpa, será que há uma política de combate ao insucesso escolar nos Açores, Sr. Secretário? O mesmo responsável pelo futuro e pela educação, que antes dizia não haver culpados, pensou melhor e concluiu: o insucesso está na massa do sangue, ou, cientificamente, no ADN dos alunos e das famílias. Por esta teoria, Sr. Secretário, devia ser concedido o Prémio Nobel da Medicina por ter descoberto nos Açores o gene do insucesso escolar. Mas o nosso futuro não se fica por aqui. A mais recente descoberta científica do Sr. Secretário da Educação, Ciência e Cultura prende-se com quartos de cama. Isto parece estranho, para não dizer bizarro. Mas para Luís Fagundes Duarte, qualquer aluno que tenha as condições normais de estudo, ou seja, um quarto de cama onde possa estudar, tem obrigação de ter sucesso escolar e ser um bom aluno. Senhor Secretário, então acabe-se com as escolas, com os professores e, porventura, com a Secretaria da Educação, porque tudo se resume a um quarto de cama, dê-se os livros, o quarto e já agora também a cama. Todas estas teorias gizadas pelo principal responsável pelo futuro dos Açores são uma prova de arrogância e sobranceria para com aqueles que não tiveram oportunidade de dar melhores condições de vida e de estudo aos seus filhos, como aquelas que o senhor secretário aparentemente teve. Valha-nos a satisfação de que existem muitos açorianos, a começar por esta Assembleia, que tiveram sucesso escolar e que não tiveram um quarto individual para estudar. Noutros tempos, com muitas outras dificuldades, muitos tiveram sucesso escolar. Mas, acima de tudo, noutros tempos, não havia essa forma brejeira de analisar a realidade. Afinal, Sr. Secretário Regional,
reconhece ou não culpados pelo insucesso escolar nos Açores? Se sim, quem são ou o que é? Se não, por que culpa as famílias? Mas o problema no futuro pode ser bem mais grave, porque não se vislumbra um esforço para o reconhecimento do mérito ou a valorização do esforço e do trabalho. De facto, uma sociedade ignorante é muito mais facilmente influenciável, tal como pensa que se pensava, tal qual como Salazar. Muita gente pensa assim. O insucesso escolar, ao fim de 18 anos de governação socialista, não é genético, nem está no quarto de cama. Este insucesso é resultado das políticas seguidas, com consequências sociais e económicas drásticas e dramáticas, como, por exemplo, o aumento do desemprego e da pobreza na região. O insucesso escolar está, em qualquer parte do mundo, inequivocamente ligado às políticas educativas. Não poderá o insucesso escolar nos Açores corresponder a uma desadequação entre as aspirações dos alunos, as necessidades do sistema social, político, cultural e económico? Não poderá o insucesso escolar estar ligado ao aumento da burocracia na escola e no sistema educativo, a que os professores estão cada vez mais sujeitos numa prática antagónica à pedagogia? Retirar os alunos das escolas das freguesias com ambientes mais familiares e colocá-los em mega agrupamentos não contribuirá também para as elevadas taxas de insucesso que temos? Não poderão as crenças pessoais, os preconceitos e as concepções erróneas sobre o papel da escola, da família e da sociedade do Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura e com a sua governação contribuir decisivamente para o insucesso escolar? Relativamente às políticas para o combate ao insucesso escolar, o futuro, de acordo com aquilo que vimos do trabalho do Sr. Secretário Regional, poderá ser ir de fracasso em fracasso alegremente. Sr. Presidente, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, passemos à ciência. A 5 de fevereiro de 2013, o Secretário Regional afirmava que o Governo dos Açores garante a manutenção de bolsas de investigação científica tal qual como foram contratualizadas. Singelos 15 dias depois, o mesmo protagonista decidiu cancelar o pagamento das propinas ligadas às bolsas de doutoramento, atribuídas poucos meses antes das eleições. Informou os bolseiros, através do ofício, que teriam que ser eles a pagar a propina anual de 2.750 euros. Mais tarde, voltou a dar o dito por não dito. Foi anunciado pelo Governo Regional que as áreas prioritárias de investigação e desenvolvimento nos Açores eram o mar, a agricultura, a pecuária, a agroindústria e o turismo. Nomeou então o Sr. Secretário Regional uma comissão consultiva ad hoc com vista ao estabelecimento de uma política de ciência para os Açores, comissão essa que considera serem prioritárias as áreas da produção sustentável de recursos biológicos, a bioeconomia, a biotecnologia, a preservação e valorização do património natural e humano, a biodiversidade, entre muitas outras áreas ligadas à biologia. Se as prioridades do Governo Regional parecem adequadas, as prioridades do titular da ciência, se seguir esses conselhos, estão desenquadradas. Como é possível defender-se projetos de investigação científica interdisciplinar quando a comissão nomeada pelo Sr. Secretário Regional é constituída apenas por 6 biólogos e uma cientista social? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, passemos à política cultural. O paradigma do desconcerto é o processo conducente à construção da nova Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. Luís Fagundes Duarte foi o seu precursor.
Desertou porque mais altos valores se levantaram. A quando uma travessia no deserto político, teceu as mais agressivas críticas às alterações introduzidas no projeto, com as quais, curiosamente, estamos de acordo, por incrível que pareça. Agora não consegue fazer nascer um monstrengo. É curioso verificar os papéis de Olívia Patroa, Olívia Empregada, que o Sr. Secretário Regional Fagundes Duarte tem que representar. Enquanto Patroa não gosta, critica ferozmente, diz que o projeto atual é de mau senso e de mau gosto. Porém, enquanto empregada, não lhe resta solução que não seja cumprir as ordens, mesmo contra a sua sensibilidade cultural. Mas há mais no que se refere aos equipamentos esportivos e culturais. Para quando se prevê a abertura ao público do antigo Hospital da Boa Nova? Quando será feita a reabertura da primeira fase de obras do Convento de Santo André, onde está a parte do Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, previstas para o início de 2014? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, relativamente às apostas nas infraestruturas desportivas, como a requalificação dos pavilhões polidesportivos da Achada, no Nordeste, de Santo Espírito, em Santa Maria, e do Corvo, e a construção do pavilhão de Santa Bárbara, na Terceira, o que é que foi feito e o que é que falta fazer? A sua política desportiva, Sr. Secretário, tem sido definida pelo tempo. O tempo de adequar a legislação dos Açores às novas realidades, do desenvolvimento desportivo às tendências verificadas na evolução de alguns modelos competitivos. Na prática, esse discurso quer dizer corte-se. Corte-se no apoio à prática desportiva e à promoção da atividade física. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, será que a educação, ciência e cultura nos Açores vão continuar devagar e sempre? Senhor Secretário, divagar em educação e ciência é enganar o futuro. Nesse processo geram-se três espécies de mentiras. As mentiras deslavadas e as estatísticas.